Ei, gente. Olá, pessoal, tudo bem? Seguinte, viemos falar sobre o caso BYD. Não é um vídeo que a gente Tá, queria estar fazendo, mas que a gente achou necessário. exatamente. A gente vai explicar a situação para quem não sabe o que está acontecendo, tá bom? E depois a gente vai dar o nosso posicionamento sobre, tá? E em relação à marca. Uma coisa que eu acho importante a gente estar fazendo esse vídeo só hoje, porque a gente queria. Teve uma audiência ontem, a gente não está fazendo isso pelo hype. A gente está fazendo, a gente queria ter mais informações Era e uma fazer. audiência, foi uma audiência das autoridades brasileiras, né, com as Sim, empresas envolvidas, né, que é a exato. PYD e a Xinjiang. Xinjiang, né, que é uma empresa terceirizada, que é o foco da discórdia, da brincadeira, né? Exatamente. Então a gente queria ter mais informações para trazer isso para vocês. Já tem matérias no site explicando isso, dando a primeira resposta da BYD também. Para quem não acompanha, o carroçacamães.com.br, a gente já colocou lá e agora a gente quis vir dar o nosso posicionamento junto, mas vamos explicar a Exato, situação também. exato. E tudo começou em fim de novembro, né? Teve uma primeira denúncia anônima. Primeiro, a BYD comprou a antiga fábrica da Ford em Camaçari para começar a produzir carros aqui, montar e depois produzir. Estão construindo uma outra fábrica também, além de reformar a antiga, que não fazia carros elétricos híbridos. Então, uma obra muito grande que inauguraria, ou vai inaugurar, a gente não sabe, no ano que vem, tá? Exato. Uma E ela empresa contratou empresas terceirizadas para para fazer fazer a obra. a obra. Tem empresas brasileiras e tem essa empresa chinesa chamada Xinjiang, a gente não sabe como pronuncia, tá? Exatamente, mas algo assim. Essa empresa chinesa terceirizada, essa empreiteira, né, que veio e que está sendo acusada e que aí teve uma força-tarefa que resgatou 163 trabalhadores chineses, Que tá? ela contratou. Que ela contratou de condições de trabalho análogas à escravidão. O que estava acontecendo lá? O que o Ministério Público pegou lá, o Ministério Público do Trabalho. É, alojamentos onde eles estavam dormindo em camas entablados de madeira ou no metal sem colchão. Tudo, não tinha lugar para colocar as coisas pessoais deles, então estava tudo comida, com ferramenta, com coisas pessoais, tudo junto. Não tinha separação de homens e mulheres, Tinha não um tinha banheiro a banheiro, cada 31 pessoas, que exatamente. obrigava eles a acordarem às 4 horas da manhã para poder pegar o serviço às 5h30 da Sim, manhã, para conseguir usar o banheiro. Não tinha saneamento direito, estava tudo sujo, tudo sem limpeza. bebendo água insalubre. Água insalubre, Também Oh, os refeitórios, não tinha refeitório, comia tudo junto no meio da obra. A comida nojenta também, me perdoa de falar de comida, mas uma comida também em condições precárias, sem equipamento de segurança, enfim, um caos, condições análogas à escravidão. Trabalho também de 10 horas de trabalho sem folga, sem então folga. todos os dias trabalhando. E uma coisa muito séria que na audiência de ontem o Ministério Público determinou como tráfico internacional de pessoas, que eles trouxeram esses trabalhadores dizendo que eles eram técnicos nos passaportes e não operários. E quando eles chegaram aqui, esses passaportes foram retidos para que eles não pudessem sair do país. Isso Então, aí no país tráfico ou internacional. circular na Ou rua. circular. Alguns salários também eram retidos. Por isso classificaram como tráfico internacional de pessoas. Bom, ontem teve uma audiência, uma audiência virtual, a primeira audiência, Tá. onde estavam representantes da BYD e também os representantes dessa empreiteira terceirizada de Xinjiang, além do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Defensoria Pública da União. Bom, a primeira denúncia foi anônima lá em novembro. Depois, alguém se machucou um desses trabalhadores se machucou lá dentro da fábrica, e aí o Sindicato do Trabalho fez uma denúncia formal. Foi quando vazaram as primeiras fotos, que a gente também publicou, e a BYD falou que não tinha esse conhecimento, que ia investigar e que ia rescindir o contrato, se assim fosse, que eles iam rescindir o contrato caso averiguasse se tudo fosse verdade. Passou-se o tempo e agora, essa semana, fizeram essa força-tarefa e no mesmo dia a BYD deu em resposta uma carta que o contrato com a Xinjiang foi rescindido, que eles acabaram com os contratos e que eles iam tomar todas as medidas necessárias em relação a esses trabalhadores. Mesmo porque nessa força-tarefa foi constatado exatamente Sim, tudo isso que tudo. tinha, Tem né? fotos, vídeos que o próprio Ministério Público Divulgou. fez e divulgou, né, para coletar provas.
Bom, a gente está se baseando em algumas informações que a Quatro Rodas fez uma matéria, ela conseguiu colocar tudo junto, tá? Sobre a audiência de hoje. Então a gente está usando a matéria deles também como base aqui para trazer algumas coisas, algumas informações novas para vocês. Bom, algumas coisas que ficaram estabelecidas nessa audiência é que a BYD e a Xinjiang vão ter que custear, esses trabalhadores estão em hotéis que eles estão custeando, tá? Estão em hotéis com tudo que eles precisam. Quem quiser voltar para a China vai poder, e a BYD que vai custear suas passagens de volta, além de uma ajuda de custo de US$ 120 americanos para eles voltarem lá. As passagens são 7 que vão voltar no dia 1º de janeiro. A gente não sabe se outros trabalhadores de outros desses vão querer ficar no Brasil ou ir para lá. O Ministério Público também, né, determinou que eles precisam tirar o Registro Nacional Migratório e depois ir para a Receita Federal para a emissão dos CPFs, porque eles precisam ter documento para receberem os direitos que eles têm às leis trabalhistas do Brasil. Porque uma coisa importante é o seguinte, que esses 163 trabalhadores, eles vão ter o contrato rescindido. Sim. Né? Eles não vão poder trabalhar. Só que eles precisam, eles não estão trabalhando. Esses setores da fábrica, o MP fechou, pararam essa parte onde eles estavam trabalhando na obra. E eles precisam dos documentos aqui no Brasil para que seja rescindido e eles ganhem esses direitos trabalhistas, possam receber e tenham todos esses direitos. Então, isso foi determinado nessa audiência ontem, no dia 26. E eles também exigiram, né, eles estão coletando provas para que a parte penal seja determinada. Então, para que eles precisem responder na esfera penal também, essa empresa, a Xinjiang. O Ministério Público Federal está solicitando compartilhamento dessas provas, né, para que todos os órgãos que estão envolvidos nessa questão tenham em mão as provas para poder levar adiante as medidas cabíveis. Né? Exato. E além dos contratos, também, além dos direitos trabalhistas, também tem uma indenização que vai ser entregue a esses trabalhadores. Agora, outras questões que também são muito estranhas. Tem uma rede social chinesa chamada Weibo, eu também não sei pronunciar, onde essa empresa Xinjiang, uma pessoa de lá de dentro, fez uma declaração falando o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. Essa daí, isso. Que essas partes terceirizadas de construção da fábrica brasileira da BYD foi recentemente sujeita a inspeções frequentes e intensivas pelo Departamento de Trabalho local no Brasil. Devido a diferenças culturais, dúvidas indutoras e erros de tradução de idiomas, muitas das informações divulgadas pelo Ministério do Trabalho são imprecisas, principalmente a afirmação de que os funcionários de ourivesaria foram escravizados e resgatados. Está com aspas no texto. O que é totalmente inconsistente com os nossos fatos. Os funcionários esperam poder se levantar e expressar seus verdadeiros sentimentos. E depois, Li Yunfei, que é gerente-geral da marca e relações públicas da BYD, não mais da Xinjiang, falou nessa mesma rede social deles lá, que forças estrangeiras e veículos de mídia chineses estão deliberadamente tentando difamar marcas chinesas e tentando minar o relacionamento entre China e Brasil. Só que tem prova, tem foto, tem vídeo. Eles estão tentando falar que tem coisas sendo mal interpretadas, tentando falar que os trabalhadores chineses estão sendo humilhados de serem chamados de escravos, porque para eles esse trabalhar assim é normal. Deve ser, né? Pelo jeito. Porém, eu acho que nem tanto, né? Porque essa empresa... Mas já é muito estranho essa questão deles estarem falando de, tem gente tentando boicotar, né, minar a relação entre o Brasil e China e tal. Isso é estranho. Mas essa empresa pode falar. Sim, é o mais estranho, né, que você fala, não, é a maneira deles trabalharem lá. Em termos, né, porque ela já foi... A Xinjiang, né, ela já foi condenada na própria China por os mesmos motivos. Né? Eles violaram regulamentos de segurança do trabalhador lá na China. Inclusive, teve a morte de um trabalhador num dos canteiros que eles estavam trabalhando. Né? Então, aí eu acho estranho... Por coincidência, era também da PYD, o canteiro. Aí eu acho mais estranho ainda a BYD ter contratado essa empresa que já tinha
esse histórico de ter violado condições trabalhistas na própria China. Não estamos nem falando das condições trabalhistas do Brasil, que, né, que eles têm que seguir. Quando você vai para um país, você vai colocar sua empresa em outro país, você tem que seguir as regras deste país, não do seu. Bom, qual é o nosso posicionamento? Primeiro lugar, que fique bem claro que a gente nunca soube de nada disso. A gente não trabalha para a BYD, a gente já fez algumas parcerias com eles, né? A gente fez alguns de publicidade. E a gente cumpriu os nossos contratos até agora, que a gente tinha. E o nosso posicionamento é que não vamos mais fechar contratos publicitários com eles, pelo menos enquanto isso tudo não ficar absolutamente resolvido, encaminhado, esclarecido, tudo muito transparente pela justiça e aos nossos olhos também, tá? Então, eu imagino que tenha gente que esteja pensando como vai ficar a marca no Brasil, porque tinham vários lançamentos previstos para o ano que vem. Não sabemos. Não sabemos como isso vai ficar. Para donos de BYD, para pessoas que tinham intenção de comprar, a gente não sabe, a gente não faz parte da empresa, né? O nosso trabalho é dar informações para vocês levar informações e avaliar os carros com pontos positivos e negativos para que vocês façam as melhores escolhas para vocês. Então a gente não está dentro da BYD, a gente não sabe como vai ficar, como se vão ter eventos, o que vai acontecer. Nosso posicionamento é esse. A gente não vai mais deixar essas parcerias comerciais enquanto isso estiver dessa maneira. Perfeito. É isso. E outra coisa, a gente está tentando levar isso de uma forma muito respeitosa, porque isso vai respingar em muitas pessoas que não tinham nada a ver com outras marcas chinesas, com vendedores, com concessionários, com outras pessoas que não tinham acesso a essas informações, não sabiam que isso acontecia. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também na forma que a gente leva a informação. Tá? A gente não sabe até que ponto da BYD, né, lá de dentro sabiam disso, a gente não é da empresa, como eu falei, mas a gente sabe que, infelizmente, isso vai respingar em outras empresas, em outros lugares. Exatamente. É, E, né, fomentar a fama da marca dos produtos chineses, né? exato. Que é uma forma que, infelizmente, ainda é ruim. Ainda é ruim, e com isso, Né, eles prejudicam toda uma cultura, assim, o buraco é muito mais embaixo, sabe? Pro nível do que está acontecendo, do que eles fizeram, né? Autorizar que isso seja feito é inconcebível, é assustador. E permitir que isso aconteça, mas vai muito além disso, né? Então, assim, a gente acha que a gente deveria se posicionar, deveria explicar para vocês o que está acontecendo, para quem não sabe. A gente fez questão de trazer, né, várias informações de lados diferentes. A gente procurou a BYD também para ver se eles tinham um novo posicionamento. Vou até ver se tem uma mensagem aqui, vai que chegou agora. Ainda não. Não chegou. A gente procurou eles e falou assim, você tem um novo posicionamento pós-audiência? E eles ainda não têm um posicionamento oficial, né? A gente fala com a assessoria de imprensa e eles só podem... Que é estranho, porque essa audiência foi ontem, né? Foi ontem, eles ainda não liberaram uma nota oficial. Eles precisam da autorização, né, da empresa toda, ainda não foi liberada. E a gente quis trazer todos os lados para vocês e esse nosso posicionamento a gente achou que era o correto a se fazer, certo? Não era a última mensagem que eu queria desejar para vocês, né? Essa é uma notícia muito ruim, muito séria. Ainda vamos ter mais vídeos no canal, onde vamos voltar com essa vibe. Mas era preciso fazer isso aqui, né? Então, até o próximo vídeo. E um beijo. Muito obrigada pela atenção. Um abraço e até a próxima.